lugar, eu gostaria de parabenizar a casa pelos dois temas centrais escolhidos. O tema do mês de maio, se vocês estão lembrados, abordado o Evangelho. O tema central é o Evangelho. E foram abordadas aqui algumas parábolas. Está dando para ouvir aí atrás? Tranquilo, né? E foram abordadas algumas parábolas de Jesus. No mês de junho, o tema escolhido foram os ensinos de Jesus. Então, durante o mês de maio e junho, nós estaremos abordando aqui na casa as parábolas e os ensinos de Jesus. Por que eu parabenizo a casa e faço questão de chamar a atenção para esse detalhe? Porque a espiritualidade, ultimamente, através da psicofonia, da psicografia, das mensagens que a gente recebe das mediúnicas, tem nos chamado a atenção, tem nos alertado, tem nos convidado a revisitarmos as parábolas e os ensinamentos de Jesus. Vamos ter uma palestra, vamos ter um seminário domingo, né? Falando sobre o quê? Transição planetária. Expiações coletivas. Nunca foi tão importante, é isso que a espiritualidade nos chama a atenção, nesse momento de transição, que não é só do planeta. Nós estamos passando por um processo de mudança no planeta, no nosso país, nas famílias, nos ambientes de trabalho. Estamos passando por um processo de transformação, de mudança, não só fora, mas dentro de nós também. A perturbação não está só fora, está dentro de nós. A inquietação não está só fora, mas dentro de nós. Então não é por acaso que a espiritualidade nos chama a revisitarmos os ensinamentos e as parábolas de Jesus. E a irmã Sheila, na mensagem de hoje, nos chama a atenção a respeito disso também. E por incrível que pareça, a primeira obra da série psicológica de Joana de Ângeles, que ela faz uma ponte entre a doutrina espírita e a psicologia. O título, o nome da obra é Jesus e a Atualidade. Eu fiquei pensando, Joana poderia dizer psicologia e atualidade, mas não, ela escolheu Jesus e a atualidade, mostrando para a gente, para todos nós, que a mensagem de Jesus ela é atual. E eu fico às vezes perplexo quando eu vejo dentro das casas espíritas, no movimento espírita, as pessoas acharem que as mensagens do Cristo são ultrapassadas, que as mensagens contidas nas obras da codificação são ultrapassadas. Mostra que essa pessoa não conhece as mensagens de Jesus. Mostra que essa pessoa não conhece tão pouco a doutrina espírita. Está na doutrina, mas ainda não conhece a doutrina. Porque tanto as mensagens do Cristo como a obra da codificação são atuais. E Joana, nessa obra Jesus e Atualidade, logo na apresentação da obra do livro, ela vai dizer: a atualidade precisa urgentemente de Jesus descrucificado. Precisa de Jesus companheiro, do Jesus amigo, do Jesus terapeuta, em atendimento de emergência, para nós não cairmos no abismo que nós próprios construímos. Isso precisa ficar bem claro. E é isso que o Cristo nos convida. Exatamente. Lembra o que ele falava nos evangelhos? Ouviste o que foi dito, mas agora eu vos digo. Ele nos convida a uma viagem interior, para que a gente possa se conhecer. E essa importância é incrível. Essa importância que é dada aos ensinamentos do Cristo, às parábolas de Jesus, essa importância não está limitada às obras espíritas, à literatura espírita, aos meios religiosos. Nós temos obras
fora da doutrina, fora do meio religioso, falando sobre Jesus. Tem uma obra de Mark W. Baker, que é um psicólogo clínico, terapeuta, cujo nome é Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Talvez das obras dele, essa seja a mais conhecida aqui no Brasil. A doutora Hannah Wolff também tem uma obra de fala de Jesus, Jesus psicoterapeuta, também terapeuta, psicóloga. O que é que esses dois utilizaram? Qual a importância do ensinamento de Jesus para esses dois autores, esses dois terapeutas? Eles utilizaram essas parábolas, esses ensinamentos, no tratamento dos seus pacientes. E identificou o que a gente precisa identificar, que muitos de nós nos enquadramos naquelas passagens, naqueles ensinamentos que o Cristo nos traz, naquelas situações, naquelas parábolas que a gente tanto ouve, mas não internaliza. E eu não sei se acontece com vocês, acontece comigo. Cada vez que eu leio uma parábola, eu percebo, eu entendo de uma forma diferente. As letras mudaram? Será que mudaram as letras? Não. O que foi que mudou? A minha visão que foi ampliada. Porque a gente vive um processo de crescimento. Então, quando a gente volta a reler, a gente tem uma percepção diferente, mais amadurecida, porque o espírito evoluiu, o espírito amadureceu. Então, por isso é importante a gente estar sempre relendo, sempre revisitando esses ensinamentos. E o ensinamento de hoje, eu estava conversando com o Milani, sem uma morte, já assusta, né? Se eu perguntar aqui à plateia, quem tem medo da morte, se a votação for secreta, o sim vai superar em muito o não. Mas é interessante isso. Tem um autor, Richard Simonetti, um estudioso da doutrina. Ele tem 3 livros interessantes. Olha que interessante. São 3 livros cujos títulos são 3 perguntas. 1. Quem tem medo da morte? Aqui ninguém tem. A outra pergunta: quem tem medo da obsessão? Também aqui ninguém tem. E o terceiro: apague as luzes. E a gente pergunta: quem tem medo de espírito? São 3 obras do mesmo autor. E em uma das obras ele vai dizer que o que nos causa o medo é a falta do conhecimento. Porque quando a gente começa a buscar o conhecimento, a gente vai perder o medo, porque a gente vai entender a natureza do espírito. Não vai precisar mais ter medo de espírito, senão a gente vai ter medo da gente mesmo, porque nós somos espírito. Vamos saber, vamos conhecer como é que se dá o processo da obsessão, e vai descobrir que o obsessor é o nosso irmão, que sintoniza com a gente porque tem o mesmo pensamento, o mesmo sentimento que a gente. Se a gente mudar nosso pensamento, o nosso sentimento, a gente muda de sintonia, de faixa, não vai mais conectar com ele. E a questão da morte, como é que se dá o processo da morte? Quando você aprende que a morte não existe, que o espírito é imortal, você passa a perder o medo. Então, o que ele vai dizer para a gente? O que nos causa o medo é a falta do conhecimento. Então, nós precisamos lembrar daquele conselho dado pelo Espírito de Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente já ouviu falar bastante: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então, a busca da instrução não é para que a gente transforme a doutrina espírita na doutrina dos livros, mas é para que a gente, através da instrução do conhecimento, a gente se conheça melhor. Não conheça apenas a doutrina, mas se conheça melhor. Então hoje eu vou dizer para vocês que além de uma morte existem 2. Imagine, se nos causa medo uma, agora a gente fica sabendo que existem 2 mortes. Mas o que vai acalmar um pouco é que se existem 2 mortes, existem 2
vida, mas já facilita um pouco o entendimento. E esse título, As Duas Mortes, é o título de um capítulo desse livro aqui, ó. Coincidência? Não é, né? Qual foi a abordagem do mês passado? As parábolas. Desse mês, os ensinos. O título da obra de Caibá Chuta, As Parábolas dos Ensinos de Jesus. Onde ele faz uma leitura com a visão espírita das parábolas e todos aqueles ensinamentos trazidos por Jesus. E nesse capítulo especificamente ele vai dizer: existem duas vidas. Devem consequentemente existir duas vidas. Quando ele fala que existem duas vidas, o que ele quer dizer com isso? Que nós temos essa vida que a gente conhece, essa vida material, e com a morte do corpo físico vai acabar tudo? Não. Vai existir a vida no plano espiritual. O que eu sou aqui, serei lá. Ninguém vai virar anjo e ninguém vai virar demônio. O que você é aqui, você será lá. Não existe milagre, não existe mágica. Então, no lugar de ficar se preocupando com a morte, a gente deve se preocupar com o quê? Com a vida. A gente tem que buscar viver bem para morrer bem. É isso que uma outra obra da codificação nos ensina: o céu e o inferno. E aí Caibá continua: a morte concreta é aquela que destrói o corpo. Então essa morte só destrói o corpo físico, essa vestimenta que a gente tem. Destrói o espírito? Não. E aí ele segue: e a morte abstrata é aquela que adormece, desfigura, deprime a individualidade. Então ele está dizendo que nós temos a morte do corpo físico, essa a gente já conhece, porém existem os mortos-vivos. São aquelas pessoas cujo espírito está o quê? Adormecido, desfigurado, deprimidos, depressivos, pessimista. O pessimismo hoje tornou uma doença. Aonde você vai, as pessoas estão pessimistas. E mais ainda compartilham o pessimismo no WhatsApp, nas redes sociais. Recebem e não tem nenhum cuidado de ler a mensagem e já sai compartilhando. Então, gente, no lugar de compartilhar pessimismo, faça diferente. Nós que somos espíritas, já temos o conhecimento, a nossa responsabilidade é maior. Vamos compartilhar otimismo, esperança, porque a doutrina que a gente abraçou, que a gente conheceu, é uma doutrina consoladora, é uma doutrina esclarecedora, e a gente precisa fazer diferente. A espiritualidade conta com a gente. E aí o Caibá chama a atenção que é essa morte do espírito que está adormecido, desfigurado, deprimido, mas esse espírito que está nesse estado, nessa situação, ele é imortal. Existe pena eterna? Não. Existe pena futura, mas eterna. A própria espiritualidade nos fala a respeito disso. E aí eu volto a falar novamente numa obra que nós espíritas, por que eu faço questão de chamar a atenção das obras? Não dá para ser espírita sem estudar a doutrina espírita. A casa espírita é um hospital, é uma oficina, a gente ouve muito falar disso, mas também é uma escola. Olha o que a irmã Sheila disse: o planeta Terra é uma escola. Nós não estamos aqui na Terra para pagar nada, para sermos punidos. Nós estamos aqui para aprender. Deus é tão misericordioso, tão amoroso, que nos dá a oportunidade de reaprender, de evoluir, de reparar maus e equívocos convocados em vidas passadas, causados em vidas passadas. Então
Doutrina espírita é essa doutrina esclarecedora que nos convida. E aí eu trouxe para a gente, já que eu estou falando da importância do estudo, porque nós falarmos da morte, da vida, falarmos das duas mortes, é necessário a gente se debruçar no estudo da doutrina. E às vezes, muitas perguntas, e aqui a nossa colega aqui, quando veio falar a respeito do seminário, da transição, ela chamou a atenção. Nós estamos num momento onde o planeta está passando por processos difíceis, processos agitados, as pessoas estão agitadas, nervosas, preocupadas, perturbadas, estão batendo na casa espírita na busca de socorro, de ajuda. Mas aí a doutrina vai nos explicar que esse momento, quando você faz, eu sempre comparo assim, quando você faz uma mudança na sua casa, só tirar uma cadeira daqui para aqui, causa transtorno? Não. Mas no momento que você vai fazer uma reforma na casa como um todo, gera um transtorno natural. Todo o processo de mudança passa por esse processo de perturbação, de agitação, de inquietação, de incertezas, mas o que fica bem claro, e a doutrina deixa bem claro para a gente, que tudo isso é transitório. Tudo isso passa, tudo isso é passageiro, não dura para sempre, porque não existe penas eternas. Essa pena vai durar enquanto você continuar no equívoco, enquanto você persistir no caminho errado. É a lei de causa e efeito que a doutrina nos chama a atenção. Nós já ouvimos muito falar também, a plantação é o que? Livre, mas a colheita é obrigatória, e ninguém vai colher no terreno de ninguém. Nós só vamos colher no nosso terreno. O mentor da nossa casa, irmão Jerônimo, lá do Teologia de Verdade, tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz: se o problema está em mim, a solução está em quem? No marido, na esposa, no chefe, no colega, no irmão? Não. Se o problema está em mim, a solução está em quem? Mas é necessário a gente se debruçar no estudo dessa doutrina que a gente abraçou, mas não no estudo superficial da doutrina. E aí eu lembro para vocês, Divaldo Franco, quando estava no início da sua trajetória, o espírito Viana de Carvalho disse para Divaldo: Divaldo, você já é médium, agora você precisa se transformar em espírita, e para isso é necessário que você estude esse livro aqui, ó. Conhecem? O Livro dos Espíritos. Todas aquelas perguntas que nós temos, questionamentos, angústias, as respostas vocês vão encontrar aqui. Foi isso que Viana disse para Divaldo, que ele encontraria a resposta de todas as suas perguntas, questionamentos no Livro dos Espíritos. E ainda disse mais, que se ele levasse 100 anos estudando o Livro dos Espíritos, ele ainda não aprenderia tudo, ele ainda não saberia tudo. E me deixa perplexo espíritas que entraram ontem na doutrina, que já se acham dono da verdade, acham que não precisa estudar. Plane, é incrível. E quando se torna trabalhador da casa espírita, acha que não precisa mais participar de palestra, acha que não precisa mais participar de grupo de estudo, porque se tornou trabalhador da casa espírita. É o mais necessitado, é o que mais precisa. E isso o codificador diz para a gente. Aqui é o preâmbulo do que é o Espiritismo. No primeiro parágrafo, logo, Kardec vai dizer para a gente: as pessoas que só têm conhecimento superficial do Espiritismo
são naturalmente inclinadas a formular certas questões, cuja solução podiam, sem dúvida, encontrar em um estudo mais aprofundado dele. O tempo e muitas vezes a vontade é que falta. Não é o tempo, é a falta de vontade. Então nós que estamos batendo na casa espírita, na busca de ajuda, na busca de acolhimento, nós iremos receber esse acolhimento, essa ajuda. Mas é necessário que a gente se ajude. A casa que o Chico, eu sei disso, que eu participo de grupo de estudo aqui. A casa que oferece grupos de estudo. Então a gente precisa começar a refletir o que é que eu estou buscando na casa espírita. Joana tem um livro, Dias Gloriosos, ela tem um capítulo cujo título é Cura e Recuperação. Ela faz a diferença entre cura e recuperação. Cura, recuperação é o quê? É aquela pessoa que vem à casa espírita na busca do tratamento, do passe, se recupera, se reequilibra e depois que se recupera, acontece o quê? Vai embora. Acha que não precisa mais participar de grupo de estudo, acha que não precisa mais ouvir palestra. Mas lembra do que o Cristo disse? A um daqueles que ele curou, vá e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Por que isso? Porque quanto mais a gente aprende, mais difícil vai ficar a lição. É que nem a escola. Quanto mais a gente aprende, mais difícil fica a lição. Então, se a gente vem à casa espírita na busca de ajuda, é necessário que você queira se ajudar. E para que você se ajude, é necessário que você busque o estudo da doutrina. O que eu acho engraçado dessa mensagem de Viana, desse alerta de Viana para Divaldo, é que ele falou para Divaldo, tem que levar 100 anos. O menino está com 92. E pode chegar aos 100. Então, até hoje, ele faz questão de dizer que ele continua estudando o livro do Espírito. Joana, irmã Sheila, os espíritos não deixaram de estudar. Continuam estudando, trabalhando no plano espiritual. E a gente aqui quer deixar de estudar, abandonar o estudo. Então, fica aqui um alerta, né, para que todos nós busquemos o estudo da doutrina. Essa casa oferece. E vários dias, só depende de quem? Da gente querer. E o trecho que Caibá foi buscar para abordar o tema desse capítulo, as duas mortes, é um trecho que a gente conhece muito. Mas é aquilo que eu falei, para que você entenda as passagens do Evangelho, entenda a mensagem contida nessas passagens, é necessário que você conheça o contexto, que você busque o estudo, conhecer em que momento foi dito aquilo. Nesse caso aqui é o Evangelho de Mateus, capítulo 8. Mas se você lembra, buscar um pouquinho pela sua memória, quem já leu, quem já estudou, Mateus capítulo 5 ao capítulo 7, fica o convite para vocês. Do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, nós vamos encontrar quem? O Sermão da Montanha. Todo o Sermão da Montanha nós encontraremos em Mateus 5 a 7. Inclusive aquela partezinha final que serve para a gente hoje. Todo homem que ouviu minha mensagem e vivencia essa mensagem é que nem um homem que constrói a sua casa sobre pedra. Pode vir transição, pode vir perturbação, barulho, o que for, se mantém firme. Mas aquele que é ouvinte da palavra apenas, não é praticante da palavra, só faz ouvir, mas não pratica, não vivencia, é que nem um homem que constrói sua casa sobre areia.
qualquer ventinho, não precisa ser esse que deu hoje, qualquer ventinho já derruba. Então nós precisamos não só ler, não só ouvir, mas vivenciar, praticar. É uma disciplina. Não foi à toa que Emmanuel diz para Chico: disciplina, disciplina, disciplina. Para que a gente possa mudar, é necessário que a gente mude o comportamento. É fácil mudar o comportamento? Não. É necessário o quê? Persistência, perseverança. É que nem aquela pessoa que disse: segunda-feira eu vou caminhar na orla, vou acordar cedo, vou caminhar. Segunda acorda, aquele sono. Aí terça, chega sexta, final de semana, não dá para acordar cedo. Segunda que vem, maravilha, vou caminhar. Falta o que a ele? Persistência, perseverança, disciplina. Naquele momento que ele começa a caminhar, ele vai caminhando, vai repetindo o comportamento, um dia se torna um hábito. E aí ele caminha, faz sem perceber. Isso acontece também com a gente em relação aos nossos comportamentos. Não é o caso de vocês, mas aquelas pessoas que acordam todo dia reclamando. Se faz sol, reclama que está sol. Se chove, reclama que está chovendo. Aquilo se torna um comportamento repetido, vai se tornar o que? Um mau hábito. Não é o caso de vocês também. Aquela pessoa que fala mal do outro, que fica com fofoca, isso não tem na casa espírita, quem sabe disso? Aquilo é um comportamento, se repetir, se torna um hábito. Quando você muda esse comportamento, você não aguenta mais chegar próximo de um grupinho que está falando mal de alguém. Não sei se acontece com vocês, até familiares se afastam, porque a energia não é mais a mesma, gente. A nossa consciência começa a nos cobrar. Ouvi uma vez um palestrante dizendo que espírita não erra em paz. E é verdade, porque a doutrina é esclarecedora. Aquele que erra por ignorância não percebe. Mas nós que estamos nesse salão aqui, essa desculpa não pode mais existir, de que a gente não sabia. Por isso que a gente erra, porque nós somos imperfeitos ainda. Mas não vamos errar em paz, porque a nossa consciência é ela que vai nos cobrar. Então, depois do Sermão da Montanha, Jesus vem com essa passagem. Na realidade, essa passagem é interessante. São aqueles, imagine, você está ouvindo o Sermão da Montanha, a gente fica maravilhado. É a mesma coisa de ouvir Armando Loi aqui. Imagine, desde terça a gente ouve Armando Loi, aquela música, aquela melodia, a gente fica maravilhado. Imaginem ouvir Jesus. Que maravilha. Aí todo mundo entusiasmado. Parece espírita quando chega, as pessoas não chegam na casa espírita, todo mundo empolgado. Mestre, eu quero te seguir, mestre, eu quero te seguir. Ele diz: calma, não é bem assim não. Se fortaleça primeiro. E quando ele vem com essa mensagem, e um outro discípulo diz: Senhor, deixai-me ir primeiro enterrar meu pai. Porém, Jesus respondeu: segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Jesus insensível. Mas a mensagem que estava por trás dessa frase, dessas palavras, era o quê? Existe uma vida além da vida material. Não dê tanta atenção, não se prenda tanto ao lado material, aos prazeres do mundo. Busque trabalhar o espiritual. Não fique preso ao ter, mas busque o ser. E é isso que o Evangelho segundo o Espiritismo vai trazer para a gente. Conhece essa obra também? Se alguém ali fora, quando vocês saírem hoje, não é um obsessor, mas alguém ali carente, perguntar a vocês: o que é que contém essa obra? Está aqui na minha mão, o Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês diriam o que para ela? Hein? A parte moral. Não precisa
decorar não. Abra o Evangelho segundo o Espiritismo em casa quando você chegar, que eu acho que todo mundo aqui tem, porque a obra mais vendida da codificação é o Evangelho. Mas por incrível que pareça, não é a obra mais estudada. É a mais vendida, mas não é a mais estudada. Lá na folha de rosto, abra o Evangelho. Na folha de rosto vai estar a explicação. O que é que contém o Evangelho? As máximas morais do Cristo, em concordância com os ensinamentos dos Espíritos, e o principal disso, e sua aplicação na nossa vida cotidiana. A sua aplicação. Então não é uma obra para ficar na prateleira, não é uma obra para ficar dentro da gaveta. É uma obra que a gente precisa urgentemente estudar. Porque estudando o Evangelho, a gente conhece melhor não só a doutrina, mas a nós mesmos. E aí eu cheguei à conclusão: as pessoas às vezes têm medo de estudar o Evangelho, porque eu digo a vocês, ao estudar o Evangelho, você vai se conhecer melhor. E o problema é que nem todos estão preparados, aptos para enxergar o que entendeu. O orar e vigiar do Cristo é vigiar só o outro. A gente está muito hábito para apontar o erro dos outros, mas na hora de olhar para dentro, de se conhecer, o medo bate. Porque a gente sabe inconscientemente o que vai estar lá dentro, precisando ser mudado. Porque se eu quero uma transformação, a gente ouve muito na doutrina, mudança, reforma íntima. Como é que eu posso fazer uma reforma sem conhecer o interior? Se você quiser fazer uma reforma na sua casa, no ambiente da sua casa, você vai contratar alguém. O que essa pessoa vai querer primeiro conhecer? O interior da casa. Como é que você quer fazer a reforma íntima? Como é que você quer se transformar se você não quer se conhecer? Se você não quer olhar para dentro e se enxergar como espírito imortal que você é, com todos os defeitos, mas também com qualidades, com vícios, mas também com virtudes. Está lá no Livro dos Espíritos, no capítulo que fala sobre a perfeição moral, logo no início, falando dos vícios e das virtudes. Todos nós temos vícios ainda, mas temos virtudes. A questão é saber quem dos dois atualmente eu estou alimentando mais. E aí o Evangelho é bem claro nessa passagem, quando Jesus diz: deixai aos mortos que enterrem os seus mortos. Mas o que é que o Evangelho, o que é que Jesus quis dizer com isso? Aí vem o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz: a vida espiritual é com efeito a verdadeira vida. A vida material é passageira. A existência terrestre, ela é passageira. E se ela é passageira, as dores, sofrimentos também vão passar. Mas é necessário que eu me trabalhe, que eu me transforme, que eu busque a reforma, que eu mude os meus pensamentos, que eu mude os meus sentimentos. Porque aquilo que eu falei a vocês, se o problema está em mim, a solução não está em ninguém. A solução está em mim. Vejam que nem Jesus, ele pôde fazer pelo outro. Quando as pessoas iam agradecer a ele, o que ele dizia? A tua fé te curou. Eu posso aliviar. Na última ceia, está lá no Evangelho de João, é uma passagem também belíssima, que a gente precisa revisitar. Quando Jesus diz aos seus discípulos, imagine, Jesus anunciando que ia partir, um espírito daquele dizendo que ia partir, o desespero bateu em todo mundo, principalmente em Tomé. Mas foi o que Jesus disse para eles e diz para a gente na atualidade: não se turbe o vosso coração, crede em mim, crede em Deus. Eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Mas quando ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém chegará ao Pai senão por ele, ele quer falar dele, o homem Jesus? Não. Ninguém chegará ao Pai senão pelos ensinamentos que Jesus nos trouxe. Porque o que é que está contido nos ensinamentos de Jesus? Senão as leis de Deus, as leis morais. E nós estamos fazendo, gente, o caminho do filho pródigo. Aquele filho que saiu para viver os prazeres da vida, os prazeres do mundo material. Chegou num ponto, nem a gente mais se aguentou. A consciência cobrou. Eu não posso mais continuar nesse caminho. Eu preciso fazer o caminho de volta. Mas só que esse caminho de volta, eu vou ter que passar pelas pedras e pelos espinhos que eu mesmo coloquei no caminho. Mas Deus é tão misericordioso que nos ajuda nesse caminho de retorno a Ele. Então a gente tem que acreditar em Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo, já que a gente está falando dessa morte, que é a morte do Espírito, são as pessoas que estão deprimidas, pessimistas. É o signo popular, aquele olhar de peixe, né? Morto, né? Se fala, né? É o que está acontecendo. E não precisa ir muito longe, não. É só olhar no espelho, às vezes, que você vai enxergar. Muitas vezes nós estamos com esse olhar apagado, morto. E a gente precisa reviver. A gente precisa utilizar essa doutrina que está na nossa mão. Quem assistiu Kardec, o filme, eu achei interessante. O filme começa vai dizendo: de que vale o livro se eu não procuro internalizar o conteúdo dele? Não basta eu comprar livros, encher minha prateleira de casa de livros. É o que eu falei, não transforme a doutrina espírita na doutrina do livro. A doutrina espírita não é uma doutrina fria. É necessário que a gente busque o estudo, mas busque acima de tudo vivenciar esse estudo. E o codificador nos deixou 1019 perguntas no livro dos Espíritos, sobre todos os assuntos que a gente possa imaginar. E a gente só lembra da primeira: o que é Deus? A inteligência suprema, Criador. Não, gente, são 1019. Pode ir adiante, sem medo. E antes de chegar na primeira, eu dou um conselho a vocês. Vocês sabiam que o livro dos Espíritos tem introdução? Tem 17 itens na introdução. Tem também conclusão, vocês sabiam? 9 itens. Essa é a obra completa que está na mão dos Espíritos. E a gente às vezes deixa ela na gaveta, tomando poeira no armário. E o Evangelho é uma delas. A gente só pega o Evangelho quando o bicho pega. Aí a gente vai para o capítulo 28. Capítulo das preces. Mas não faça isso não. Não é durante a tempestade que você vai aprender a navegar, não. Você deve aprender a navegar quando o tempo está tranquilo. Então, antes que a situação fique complicada, busque estudar o Evangelho, para que na hora que a tempestade chegue, e é o tema da palestra da próxima quinta, após a tempestade, você, durante a tempestade, você tem um recurso na mão. Você saiba navegar no meio da tempestade. Não queira aprender a navegar na tempestade, no meio da tempestade, que não vai dar certo. E é incrível que naquela passagem que eu acabei de falar, logo depois daquele momento que o Cristo convida os seus discípulos a atravessarem para o outro lado. E eles vão no barco. E o que é que chega? A tempestade. E Jesus está onde? Deitadinho, tranquilo no barco. É a nossa situação atual. Quantos de nós aqui estamos passando pelas nossas tempestades e estamos deixando Jesus no canto, quando ele poderia acordá-lo,
chamá-lo, porque Ele está aqui próximo da gente, chamá-lo para que Ele nos ajude a passar por essas dificuldades, por essas tempestades. Ele está lá esperando só o nosso chamado. E aí Caibá vem e diz para a gente: quando a alma morre, eu aprendi na doutrina espírita que a alma não morre. E Caibá fala que a alma morre? Não. A alma, nós já sabemos que ela é imortal. Mas quando ele fala que a alma morre, ele explica. Quando a alma morre, é o senso moral que fica enrijecido, petrificado, paralisado. E o frio da descrença caracteriza o cadáver. Né? A descrença que a gente vê hoje. As pessoas estão descrentes. Aí fica um convite para vocês. É porque as pessoas não chegam na questão 1019, né? Para na 1, na 2, na 3 do Livro dos Espíritos. Mas vocês sabem qual é a última pergunta do Livro dos Espíritos? É interessante e muito atual. Kardec não faz essa pergunta, mas poderia ser parecida. Muitos de nós temos feito essa pergunta. Pai, será que esse país vai ter jeito? Pai, será que esse planeta um dia vai ter jeito? Kardec fez uma pergunta parecida com essa, e é a última do Livro dos Espíritos. Kardec vai perguntar aos Espíritos, depois de tantas perguntas: um dia, o reino de Deus vai se instalar na Terra? E os Espíritos responderam o que para ele? Sim, mas no dia que a maioria dos seus habitantes forem homens de bem. E quem serão esses homens de bem? Meu vizinho? Não. Somos nós que já temos esse conhecimento para realmente sermos esse homem de bem e ajudarmos o Pai. Visitando novamente o Livro dos Espíritos, tem outra pergunta que ele faz: qual é o objetivo da encarnação? O que é que vocês responderiam? Qual é o objetivo da encarnação? A primeira coisa que vem na cabeça é o quê? Evolução, aprimoramento, crescimento espiritual. Mas lá no final, a resposta é grande. Lá no final dessa resposta, os Espíritos vão dizer: além do nosso crescimento, da nossa evolução, a encarnação serve para que a gente seja instrumento do Pai na mudança, na transformação do mundo, do planeta. Porque ajudando o outro, ajudando os nossos irmãos, ajudando o planeta a mudar, a se transformar, nós estaremos nos ajudando. A questão é que todo mundo quer que o outro mude. Todo mundo quer que o outro se transforme. Mas na hora que o convite é para você se transformar, aí você diz: amanhã, semana que vem, na próxima encarnação, aí o espírita, como já conhece, já sabe que tem encarnações, deixa para a próxima encarnação eu me transformar. Mas não dá tempo. Eu tenho dito ultimamente que nós estamos no intensivão. Conhece o intensivão? Aquele que você tem que aprender em um ano o que você não aprendeu em 3. O planeta está num processo de transformação, de mudança, que está nos convidando a esse intensivão. Lá no Céu e Inferno ele fala, tem 3 etapas. É muito interessante o Céu e Inferno. Não tenham medo. Às vezes as pessoas têm medo do nome, né? Céu, Inferno. Você não vê que céu e inferno não existe. Céu e inferno é estado de espírito. Não precisa morrer para ir para o inferno, não. Tem muita gente que já está no inferno aqui mesmo. Não precisa desencarnar para ir para o inferno, não. O inferno já está dentro dele. Então, o céu e o inferno é uma obra que vai nos chamar a atenção, vai nos convidar a esse processo de transformação de mudança. Então, o convite está feito para todos nós. Nós precisamos, urgentemente, caráter de urgência, fazer esse processo de mudança. E lá no Céu e Inferno, tem um Código Penal da Vida Futura. É interessante. 33 artigos. Faz uma lei. 33 artigos. Código Penal da Vida Futura. E lá nesse Código Penal ele vai dizer:
3 etapas. Primeiro, o arrependimento no processo de mudança. É o arrependimento. Você se arrepende do que você fez. Segundo, a expiação. Você vai ter que passar pelo processo. Não tem jeito. É aquilo que eu falei. O caminho você foi. No caminho de volta do Pai, você vai ter que passar pelos espinhos, pelas pedras que você colocou no caminho. E o terceiro, que é o mais difícil, porque mexe com algo chamado orgulho, que existe muito forte da gente, é a reparação. É você reparar o mal, o equívoco que você cometeu. Independente de ser alguém que goste de você ou que não goste de você. A doutrina nos convida a isso. E Jesus nos convidou a isso. Quando ele falou para a gente: amai não só os vossos amigos, mas amai também até os vossos inimigos. É fácil amar o inimigo? Antes de entrar na doutrina, eu não entendia isso. Amar inimigo? Estou fora. Mas quando a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente deixa de ser esse morto, essa pessoa paralisada, pessimista, cristalizada. É que nem um freio de mão, é como se você estivesse com um freio de mão puxado do carro. Você quer evoluir, que é a lei do progresso, então você não consegue. Mas o Evangelho nos abre o caminho. E nessa passagem, amar os vossos inimigos, ele vai dizer: amar o inimigo não é ter por ele o mesmo sentimento que você tem por um amigo, mas é não guardar no seu coração o quê? Rancor, ressentimentos, mágoas, e principalmente não ser um obstáculo para a reconciliação. Quando eu li isso, tudo bem, aí eu entendi. E quando ele nos fala que a gente não guarde rancor, ressentimento, mágoa no coração, o que é que está causando essa morte aparente, essa morte abstrata que disse Aymar? São as pessoas que estão guardando rancor, estão guardando ressentimentos, mágoas. Vocês acham que o rancor que você guarda de alguém faz mal, em primeiro lugar, a quem? Se não a nós mesmos. O ressentimento faz mal a quem? Se não a nós mesmos, em primeiro lugar. Então, o Evangelho vai nos falar sobre isso. E no capítulo maravilhoso, que fala: bem-aventurados os puros de coração. É um convite para todos nós, encarnados e desencarnados, estamos aqui, para que façamos o quê? A higiene do coração. Se a gente tem a disciplina, o hábito, diariamente, de fazermos a higiene do corpo físico, todo mundo aqui acordou de manhã, tomou seu banho, escovou seu dente, é uma disciplina, mas o convite que é feito é para que a gente faça a higiene do coração. Ao acordar, no lugar de ficar guardando, acumulando ressentimento, mágoa, pessimismo, guarde coisas positivas. Tem um médico, cirurgião, Bernard Siegel, tem várias obras lançadas. Uma delas é Amor, Medicina e Milagres. Outra é A Arte de Curar. Ele lida com pessoas com câncer. E ele vai dizer em uma dessas obras: quando a gente joga mensagens de pessimismo, quando a gente pensa coisas negativas, a gente está mandando um comando para o nosso corpo de morra. Mas quando a gente está mandando pensamentos positivos, nós estamos mandando para o nosso corpo físico e espiritual uma mensagem de viva. Vejam como é importante a gente refletir sobre aquilo que a gente está pensando. Para que ficar guardando esse lixo mental? Esse lixo mental está nos matando. É incrível. Às vezes eu vejo pessoas que têm aquele hábito: não, o lixo físico, material,
que acumula durante o dia em casa. Não, não deixe o lixo dormir à noite em casa. Quem faz mal, não é isso que se diz? Não, o lixo tem que botar lá fora, porque em casa faz mal. O lixo material. Aí eu pergunto a vocês, se o lixo material faz mal, imagine o lixo que a gente guarda na nossa mente. Pior, que o lixo material fica de um dia para o outro. O que fica aqui dentro? Às vezes acumula de encarnação para encarnação. E o que é que a gente está fazendo? Nós precisamos urgentemente, se a gente quer viver, fazer uma limpeza na nossa mente, uma limpeza mental, uma limpeza no nosso coração. Porque, gente, fazer bem, eu aprendi na doutrina que fazer bem faz bem. E em primeiro lugar, gente. Mas como o tempo hoje, a gente vai grande. E aí fica o recado para vocês, uma palestra tem 1h, 45 minutos. Nós temos que beber desse conhecimento, mas não podemos limitar a isso. A gente tem que buscar também fazer a nossa leitura. Buscar fazer a leitura das obras da codificação, das obras complementares, sérias, Irmã Sheila, André Luiz, Emmanuel, Manuel Flamengo Miranda, Joana de Anjos e tantas outras. Que a leitura faz bem a gente, né? Falando em leitura, essa hora também é interessante. Eliseu de Bonatti. Ele faz uma leitura do Evangelho de Mateus e vai dizer para a gente: os que já compreendem a imortalidade da alma sabem que a morte não existe. Nosso caso, né? Eu espero, né? Quem já chegou a esse grau de compreensão é um vivo, porque despertou para a realidade. Nós já despertamos. Se é que está naquele soninho, naquele cochilo, nós precisamos despertar urgentemente. Olha o intensivão aí. Quem está tendo que aprender em uma encarnação, porque estão não aprendendo em várias outras. E aí segue: os que não compreendem a imortalidade da alma e julgam que a morte é o fim de tudo, estes são verdadeiros mortos espirituais. E aqueles que ainda não abriram os olhos para a verdadeira vida, que é a vida do Espírito. Nós precisamos nos conscientizar que nós todos aqui somos espíritos imortais, todos criados simples e ignorantes e com as oportunidades que a vida nos dá. Agora é necessário que a gente se levante, não se deixe escravizar pelo medo, não se deixe escravizar pela depressão, não se deixe escravizar pela ignorância. Levante, saia dessa posição, às vezes de vítima que a gente se encontra, e busque fazer a nossa própria história. Porque lembre-se que Jesus disse, quando aqueles queriam acompanhá-lo: quer vir comigo, quer me acompanhar? Venha, mas venha e traga o quê? A sua luz. Porque a responsabilidade é nossa, né? E Emmanuel, já que eu falei de Emmanuel, não poderíamos deixar ele de fora, fala dos trânsitos da evolução. Para que a gente não se torne esses desertores da evolução. Nós reencarnamos com o objetivo de evoluir. E o que é que nós estamos fazendo do nosso talento? Lembra da parábola do talento? Aquele que recebeu 2, aquele que recebeu 5, multiplicou seus talentos. Mas aquele que recebeu 1 fez o que com o talento? Enterrou. Esse que pegou o talento e enterrou é aquele espírita que vem à casa espírita, que aprende a doutrina espírita e só pratica a doutrina espírita dentro da casa espírita. Mas quando sai daquela porta, esquece. É incrível, às vezes na casa espírita alguém pisa no seu pé: ô irmão, desculpe. Aí é irmão para cá, é irmão para lá. Mas saia daquela porta. Deixa alguém pisar no pé, para ver se ele vai lembrar do irmão. Então, a doutrina nos convida a isso.
a vivenciarmos os ensinamentos doutrinários fora da casa espírita, dos ambientes que a gente se encontra. Porque não só nós estamos evoluindo, mas aqueles que vieram ao nosso redor, que não foi por acaso, em qualquer ambiente que a gente se encontre, está precisando da nossa ajuda para viver e não se deixar levar pela morte. A morte do espírito, que é um processo de depressão, é aquela tristeza que é normal, é natural, mas é aquela tristeza que se transforma em melancolia e chega ao ponto da depressão. E na depressão pode levar até ao suicídio. E a gente vê relatos vários aqui de irmãos suicidas, de pessoas que estão cometendo suicídio, jovens que estão cometendo suicídio. Então, Emmanuel diz: o cadáver é carne sem vida, enquanto que o morto é alguém que se ausenta da vida. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Não precisa a morte do corpo físico. A pessoa já está apagada, está paralisada. Trânsfugas da evolução, fugitivos. A gente foge muito das nossas responsabilidades. Né? Cerram-se entre as paredes da própria mente, cristalizados em quem? No egoísmo, na vaidade, negando-se a partilhar a experiência. Os ensinamentos do Cristo se baseiam em dois pilares. Está no Evangelho: a caridade e a outra, quem adivinha? A caridade e a humildade. Porque a caridade sem humildade é uma porta escancarada, a janela escancarada para algo chamado vaidade. Olha o poder, a energia. Perceberam o poder? Olhe como a humildade, a vaidade tem um poder negativo, que até assusta as pessoas. Então, nós temos que trabalhar na gente a caridade, praticar a caridade, mas não esquecer de trabalhar a humildade. O que é que significa isso? Construir para fora, mas não esquecer de construir para dentro. Então essa é a proposta deixada. E que Emmanuel nos fala aqui, e que o barulho nos assustou. Mas, para fechar, que já encerrou, a mensagem que Jesus nos deixa: amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como assim. Quem é o próximo? O fariseu perguntou a Jesus. E de que forma Jesus respondeu? Trazendo para nós a parábola do bom samaritano. Nós somos quem na parábola do bom samaritano? O sacerdote que passou, o levita que também olhou e passou, ou o samaritano que ajudou ele? Que a gente reflita sobre isso. Porque esse próximo não está longe da gente muitas vezes. É o nosso familiar que vive com a gente no dia a dia, que está ao nosso lado, pedindo socorro, pedindo ajuda, e a gente não percebe, e a gente não está atento, porque o nosso olhar está para fora de casa, quando a verdadeira caridade necessita urgentemente, no mundo que a gente vive hoje, começar a iniciar dentro dos lares, dentro de casa. Que a paz, a alegria, o amor envolvam nossos corações, hoje e sempre.